ao Centro de Mídias Galerinha do 4º ano. Eu sou a Pro Juliana Nadeu e a gente vai para mais uma aula de matemática aqui no repositório de vídeos. Hoje a gente vai fazer uma atividade e vamos terminar com um jogo. E para isso eu trouxe aqui para me ajudar a professora Ana Lu. Oi, professora Ju, obrigada. Oi, turminha do 4º ano, tudo bem aí com vocês? Bom, vamos ver se dessa vez vou dar certo no jogo, né? Porque ultimamente eu e o jogo não tá dando muito certo, professora Juliana. É que quem tem azar no jogo tem sorte no amor. Foi o que você disse outro dia, isso é verdade. O Andrei vê, toda vez eu perco, né, Andrei? Fazer um tchauzinho para ele. Toda vez. Então vamos começar a nossa aula que se chama, vamos olhar lá na telinha, é jogo maior valor, tá bom? Então hoje nessa aula nós vamos desenvolver as habilidades EF04MA01A, EF04MA01B e EF04MA02, tá bom? O objetivo da aula de hoje é compor e decompor números com as fichas sobrepostas para observar as regularidades do sistema de numeração decimal e realizar um jogo para descobrir o maior valor. Pro Ana Lu, pois não. Eu andei pensando um jeito de fazer um jogo para a gente poder falar sobre decomposição dos números. E eu pensei da gente utilizar aí as fichas sobrepostas. Tá. Então, aí na tela de vocês está aparecendo um modelo das fichas sobrepostas, que vocês também já devem utilizar aí junto com o material de matemática de vocês. Essas fichas sobrepostas, dá para a gente observar alguma coisa aí, batendo o olho na organização delas aqui na tela? Dá, professora Ju. Se você for ver, né, dali da primeira fileira verde para este azul aí um pouco mais claro, tá aumentando 10. Então, aí, a gente tem aqui a primeira coluna, que são as Sim. fichas verdes, que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso. Que são as unidades. A segunda coluna aí, a gente tem as fichas azuis. Então, a gente tem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Sim. Depois a gente tem as centenas. Que aumenta 100. Que aumenta 100 da unidade, né? Isso. 100 vezes mais do que o valor da unidade. Então, 100, 200, 300, 400, 500 e assim vai. Aí na quarta coluna a gente tem? Milhar. Isso, a unidade de milhar, então que aumenta 1000 vezes mais o valor da unidade. Então, 1000, 2000, 3000, 4000. E a última coluna a gente tem as dezenas de milhares, que aumentam 10.000 vezes mais que a unidade, que é a coluna verde. Então, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000. Tá bom? Então, Perfeito. a gente percebe que, olha lá, vamos observar uma linha aí das fichas sobrepostas. A gente tem a ficha do 3, 30, 300, 3.000 e 30.000. E aí a gente já começou a conversar sobre isso, sobre qual é a relação que existe entre essas fichas. E aí, Pro Ana Lu? Então, elas vão aumentando de acordo com a casa, né, decimal que ela pertence. Então, se ela pertence às dezenas, ela vai aumentar 10 vezes. Se é centenas, 100 vezes. A unidade de milhar, 1000 vezes. E a dezena de milhar, 10.000 vezes. Isso. Então, olha só. A relação é que a ficha da dezena, né, do 30, ela é 10 vezes maior do que a ficha do 3. E a ficha do 300 é 10 vezes maior que a ficha do 30. Isso. E a ficha do 3.000 é 10 vezes maior que a ficha do 300. E a ficha do 30.000 é 10 vezes maior do que a do 3.000. Também você já reparou, professora Ana Lu, que é só a gente colocar o número 3 e ir colocando zeros do lado direito? Isso mesmo. Você reparou isso? Reparei. E que quanto mais zero a gente coloca no lado direito do número, maior ele vai ficando? Mais valor ele vai tendo. Ah, então ele vai ficando maior de extensão. Isso. E quanto maior de extensão ele fica, mais ele vale também. Isso. Então fica aí essa dica, tá? Quanto mais zeros um número vai
quanto mais a gente vai colocando do lado direito de um número, maior ele fica e mais ele vale, tá certo? Então, essa é a dica. Por isso que, quando a gente compor um número, a gente pode utilizar as fichas sobrepostas dessa forma aqui. Então, eu tenho o número, leia aí para mim, Pro. 36.254. Nós podemos compor dessa forma. A ficha do 30.000, sobreponho a do 6.000, sobreponho a do 200, sobreponho a do 50 e sobreponho a do 4. Tenho aí a composição do número 36.254, usando as fichas sobrepostas. Mas eu também posso usar a adição para decompor um número, não posso? Pode. E qual é a forma que eu faço isso? Você vai ter que abrir o número, decompor, né? Que a gente fala. Então, a gente vai escrever do jeito que a gente fala. 30.000, né? Mais os 6.000, mais os 200, mais os 50, mais o 4. Então, eu posso abrir as fichas sobrepostas e aí ir colocando o valor delas com a adição. Então, 36.254 é a mesma coisa que 30.000, mais 6.000, mais 200, mais 50, mais 4. Exatamente. Dá para usar a multiplicação para decompor e compor um número? Dá, professora Juliana. Se você usar o 10, né? O 100. Se você então, usar... eu trouxe aqui. Se eu usar 3 vezes a ficha do 10.000, quanto que eu vou obter, professora? 30.000. 30.000. E se eu usar 6 vezes a ficha do 1.000? 6.000. 6.000. Então, 30.000 e 6.000, 36.000. Muito bem. Se eu usar 2 vezes a ficha do 100? 200. 200. E se eu usar 5 vezes a ficha do 10? 50. 50. E se eu usar 4 vezes a ficha do 1? 4. 4. Então, a gente pode compor um número dessas formas, usando a adição, como a gente fez aqui, e também a multiplicação. Multiplicação junto com a adição, né? Sim, claro. Porque eu vou fazer aí a multiplicação de um fator pela ficha com a unidade 1, 10, 100, 1.000 ou 10.000 e vou somar depois os resultados dessas multiplicações para compor um número, certo? Perfeito. E daí a gente vem então para um jogo que eu encontrei e achei muito legal, que se chama o jogo Maior Valor. E para isso vocês vão precisar de pelo menos 2 jogadores e cada jogador precisa ter o seu jogo de fichas sobrepostas, tá bom? Tá bom. Daí, Ana Lu, a gente trouxe aqui as nossas fichas sobrepostas, só que o nosso jogo de fichas sobrepostas, ele só tem até a centena, tá bom? Tá. Então, se vocês quiserem, vocês podem usar até a dezena de milhar, a centena de milhar, ó. Aqui tem a unidade de milhar, você pode fazer a dezena de milhar, mas cada jogador precisa ter o seu jogo completo, tá bom? Tá joia. Igual Perfeito. que estava lá nos primeiros slides que a gente mexeu. Como a gente não está com o jogo completinho até a dezena de milhar, nós vamos usar aqui a unidade, a dezena e a centena, porque dá para entender a regra do jogo assim mesmo, tá bom? Então, vamos olhar a regra do jogo na telinha. Olha lá. Embaralhe as suas fichas de acordo com as ordens e forme os montes de ordens com as faces viradas para baixo na sua frente. Depois, pegue a primeira ficha de cada um dos montes e componha um número, sobrepondo-as, mas não deve mostrar os números formados com as fichas. Então, você monta para você mesmo. Depois, você vai decidir quem iniciará a rodada. Essa pessoa vai apostar numa determinada ordem. Unidade, dezena, centena, no nosso caso. E se você tiver o jogo completo, a unidade de milhar, a dezena de milhar, etc. Solicitando que os jogadores da mesa apresentem o seu número composto. Quem tiver o maior valor na ordem apostada, ganhará a rodada e poderá recolher os números dos outros jogadores, formando um monte.
Repita as rodadas conforme as regras citadas. Ao final do jogo, o vencedor será aquele que acumular mais fichas sobrepostas no monte que foi ganhando. Então, pro, Ana Lu, vamos jogar? Vamos. Então, você vai embaralhar aí as suas fichas sobrepostas por ordem. Então, vou embaralhar aqui as minhas unidades e virar ela, ó, ficar com a face virada para baixo. Embaralha, embaralha. E aí, quando você apresentar, se você tiver um número maior, você pega as suas fichas e o do colega. Do colega. Muito bem. Pronto? Prontinho. Preparada? Faltam só as unidades. Já estou terminando. Então, pode Preparada. formar o seu número. Pega o primeiro de cada e forma um número. Perfeito. Você quer começar, professora? Pode ser. Então, agora você vai apostar, você vai olhar no seu número e vai escolher uma ordem que tem aí. Uma ordem? É. Posso escolher as centenas? Sim. Centenas, pronto. Então, agora a gente vai mostrar o número e a centena maior ganha o ponto, tá bom? Tá bom. 1, 2, 3 e já! E aí, Pro? Espera aí que eu tô com a mão bem em cima do número, não dá para o oráculo mostrar. A sua centena é... Vamos virar para aquela câmera ali? Eu Vou acho que a pôr um minha do lado do centena outro é aqui, maior, ó. A minha centena é 100. E a sua? A minha é 600. 600. Então, 600 é maior que 100. Sim. Isso. Então, você fica com todas as cartas. Coin para mim. Vamos mais uma? Ganhei Bota num pelo menos a montinho. primeira rodada. Isso. 1, 2, 3 e já! Agora vai ser eu que vou apostar, tá bom? A Juliana é rápida. Vai. Peraí, Pro. Eu quero a unidade. Tá bom. Preparada? 1, 2, 3 e já! Olha lá. A minha unidade vale 8. E a da Pro Ana Lu vale 3. Qual é a unidade maior? A sua. Isso. Apesar do número da Pro Ana Lu ser maior que o meu, eu ganhei porque eu apostei a unidade aqui, que a era unidade. maior. Isso. Ponto pra mim. Parece Então, um trunfo. é assim a brincadeira. E aí, galerinha, olha só, eu vou deixar para vocês esse desafio aí, que é o exercitando. Qual é o valor das ordens destacadas em cada número? Então, a gente vê aqui no item A que a gente tem o número 989. Daí ele pergunta, a segunda ordem, quanto ela vale? Coloquei aqui embaixo um quadro de colinha para vocês saberem qual é a segunda ordem, ou a quarta, ou a primeira. A segunda ordem está aqui, ó. É a dezena. Olha lá a dezena aqui do número 989. A segunda ordem é o 8 nesse número e ele vale 80. Vou deixar de desafio para vocês realizarem aí no caderno de vocês com os itens B, C, D, E e F, tá bom? Gostou, Pro Ana Lu? Eu adorei, pena que tá acabando a aula. Pois é. E por isso eu já vou deixar aí para vocês realizarem o jogo Maior Valor com a sua turma e a atividade 2, compartilhando seus resultados com a sua turma e os seus professores. Hoje nós retomamos as regularidades do sistema de numeração decimal e aprendemos um jogo. Para os professores fica a dica do roteiro de atividades lá no repositório, que tem outras variações de jogo com fichas sobrepostas. A nossa aula vai ficando por aqui. Fiquem com o formulário de avaliação e contem para mim o que vocês acharam dessa aula e desse jogo com fichas sobrepostas. Obrigada, Pro Ana Lu. Obrigada, Pro Juliana. A gente vai ficando por aqui. Toda semana tem aula de matemática no repositório de vídeos. Tchau, tchau.